Uma das estratégias que mais pode beneficiar o seu programa de ergonomia é a criação de coergos, ou comitês de ergonomia, que servem como uma importantíssima ferramenta para que você possa desenvolver as ações de ergonomia dentro da empresa, não só de diagnóstico, mas principalmente aquelas voltadas para o plano de ação, a implementação dessas estratégias. É sobre isso que a gente vai falar, acompanha comigo nesse vídeo. Olá, prevencionista! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Thiago Pegatin e hoje nós vamos falar sobre os coergos. Se você já é profissional que atua na área de saúde e segurança do trabalho, principalmente com ergonomia, talvez você já tenha escutado falar, sobre essa estratégia da criação dos comitês de ergonomia. Se você nunca ouviu falar, essa é uma oportunidade interessante. Essa nossa aula vai falar exclusivamente sobre isso. Os pontos mais importantes, por que é importante você ter um coergo, como implementar, os fatores de insucesso. Nós vamos falar tudo sobre essa estratégia e por isso, se você não é inscrito no canal, se inscreva para receber sempre essas notificações, informações como essa aqui que nós publicamos semanalmente, que vão auxiliar o seu dia a dia como profissional, tá legal? Deixa a sua inscrição ativada e principalmente ver se o sininho está ativado para você receber todas as notificações, tá legal? Então, o que é um coergo, tá, pessoal? Veja, se você já ouviu falar do que é uma CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, se a gente for traçar um paralelo, é basicamente o papel da CIPA voltado para a área de ergonomia. Mas vamos falar um pouquinho mais a fundo, na verdade, sobre o que é isso. E o coergo, ou Comitê de Ergonomia, é um grupo de trabalhadores que tem o objetivo de identificar, agir, propor ações sobre os riscos ergonômicos, os fatores de risco presentes no ambiente de trabalho, mas com o principal objetivo de agilizar essas informações, tá? Seja para diagnóstico, seja para implementação. A grande ideia de um coergo é que ele é formado por pessoas que não necessariamente são profissionais da área de saúde e segurança do trabalho, mas são profissionais que conhecem a fundo a realidade daquela situação de trabalho, daquela área, daquele processo produtivo. Então essa é uma grande vantagem da estratégia, da utilização dos coergos. Por que a sua empresa precisa de um coergo? Ou será que ela precisa realmente, Primeiro, porque é o princípio participativo, colaborativo. Nós temos dentro da área de ergonomia algumas formas de atuação. Uma delas é o que a gente chama de ergonomia participativa. É quando nós envolvemos os trabalhadores dentro do processo de diagnóstico, de análise, de avaliação e também, principalmente, de implementação. A ideia, quando nós temos um trabalho participativo, é que ele seja muito mais efetivo. Quando as pessoas estão envolvidas, tanto no diagnóstico quanto na implementação, em geral, as soluções, o resultado disso é muito melhor. O segundo ponto é que nós temos que implementar um coergo pensando na agilidade das ações, tá? Principalmente no diagnóstico e das ações implementadas. Se nós não temos esse foco, se nós não temos esse direcionamento, não adianta você ter um coergo, um comitê de ergonomia. A ideia é que você possa, principalmente nas grandes empresas, ter braços, o ergonomista possa ter braços que vão levar as informações, os conceitos mais importantes, as estratégias de avaliação para toda a empresa, para que você consiga atingir um grupo maior de pessoas num curto período de tempo, ou num espaço menor de tempo. O que você levaria sozinho, falando aí para você que é profissional da área de ergonomia, o que você levaria de repente 2 anos para avaliar toda uma empresa, você com um comitê de ergonomia, a ideia é que isso seja mais rápido. Mas não só principalmente a agilidade no tempo das ações, mas principalmente que isso seja mais assertivo, tá legal? Agora, quando nós devemos ter um coergo, Nós falamos o porquê é importante, mas quando nós devemos ter? Eu acho muito pouco provável que uma empresa de pequeno porte consiga constituir um coergo ou ela tenha necessidade de constituir um coergo. Você pode ter ali algumas pessoas chaves que vão te auxiliar no processo de análise ergonômica do trabalho, por exemplo, mas não é necessário que isso seja formalizado. Já para empresas de grande porte, é fundamental que isso seja desenvolvido em algum momento dentro do seu programa de gestão para que você consiga, como a gente já mencionou, atingir o máximo de setores, o máximo de pessoas num espaço menor de tempo, tá? Os princípios que vão direcionar esse comitê, eles têm que ser os princípios de gestão e principalmente essa questão participativa. Veja, o comitê de ergonomia, assim como a CIPA deveria estar alinhada à estratégia da empresa, o comitê de ergonomia também deve estar alinhado à estratégia da organização, tá? É importante que as pessoas que ali
estejam participando, né? E a gente já vai falar um pouquinho disso, né? De como você deve montar o seu comitê de ergonomia, mas as pessoas que estão ali, elas devem ter um foco de gestão, de gerenciamento. E isso deve envolver dois pontos fundamentais, tá? A avaliação ou as ações pensando na melhoria das situações de trabalho, isto é, na saúde e na segurança dos trabalhadores e também nas estratégias da empresa, né? Para onde a empresa está caminhando, como que nós devemos, junto com a empresa, né, levar essas questões de saúde e segurança do trabalho, tá legal? Agora, como que nós devemos implementar, né? A gente já falou o porquê, já falou quando, mas como que isso é fundamental que isso seja feito. E agora eu coloquei alguns tópicos aqui e eu vou passar cada um deles com vocês, tá? Então é importante, eu citei aqui 5 pontos, não são definitivos, mas eu creio que são pontos fundamentais para que você possa ter sucesso na implementação do seu comitê de ergonomia. O primeiro deles é o apoio da gerência e da direção. O segundo é uma eficácia do SESMIT, né, o Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho. A estruturação estratégica dos membros, então é importante que você escolha com cautela, com precisão, os membros que farão parte desse coergo, o treinamento da equipe e os indicadores que serão utilizados. Vamos falar rapidamente de cada um deles, para que a gente não se estenda muito, mas para que você possa entender qual a importância deles dentro desse processo de elaboração, de manutenção do seu comitê de ergonomia, tá bom? Primeira coisa, se a alta direção, né, não apoia a ideia, não adianta começar com o comitê de ergonomia, tá? Não adianta porque eu quero, porque o médico do trabalho quer, porque o engenheiro de segurança quer. Nós precisamos sensibilizar a direção, a gerência, para que isso tenha o apoio. A gente já vai perceber na sequência o quão importante isso é. Caso contrário, isso é um grande fator de insucesso, tá? O que a gerência, né, principalmente a gerência direta das áreas, precisa disponibilizar? Condições operacionais e recursos financeiros. Veja, esse comitê ele vai ter uma periodicidade de reuniões, ele vai propor ações, ele vai precisar ter um orçamento. Então, se o gerente de área, né, se o gestor não libera, por exemplo, as pessoas para participar dessas reuniões, que vão acontecer, sei lá, a cada 60 dias, a cada 30 dias, no tempo aí que você determinar. Se as pessoas não conseguem nem participar, como que isso vai ser efetivo? É impossível. Se esse comitê não consegue implementar nenhuma ação, todas as sugestões elas são engavetadas porque não tem verba, não tem recurso financeiro, isso também vai por água abaixo. Tá? Então, a direção, mais do que comprar a ideia, ela precisa disponibilizar essas condições, tá? Tanto operacionais quanto financeiras, para que o coergo possa caminhar, para que ele possa se desenvolver, tá bom? A eficácia do SESMIT. Vejam, o SESMIT é ponto central em todas as ações, né? Claro, de saúde e segurança do trabalho. Com o comitê de ergonomia não é diferente. Mas veja, o que eu percebo é que muitas vezes o SESMIT ele apenas controla essas ações. Por exemplo, a CIPA muitas vezes é controlada pelo SESMIT, né? Quando não deveria. A CIPA é uma comissão independente, com representantes da empresa e com representantes dos trabalhadores. Então o SESMIT ele tem que participar, né, desse comitê de ergonomia, mas ele vai além dessa participação. Ele é responsável por, junto com esse comitê de ergonomia, estabelecer os indicadores ou apresentar esses indicadores relacionados à saúde, à segurança, a acidentes, tá? É importante como apoio técnico em relação às normas técnicas, né? Em relação, por exemplo, ao que diz a nova NR17, o SESMIT precisa municiar esse comitê junto com você, ergonomista, né? Se você faz parte do SESMIT, ótimo. Se você não faz parte, né, como consultor, é importante que você envolva o SESMIT nesse processo. E a autonomia do comitê, ele precisa garantir que esse comitê tenha autonomia. Como eu disse, ele não pode ser um controlador das ações do comitê de ergonomia. Seja puxando essas ações, seja registrando aquilo que é feito, mas é importante que o SESMIT seja um dos participantes, né? Os representantes do SESMIT estejam ali compondo esse comitê de ergonomia, mas não necessariamente controlando as ações que ali são desenvolvidas, tá? Os membros do coergo. Então, quando você vai decidir montar o seu comitê, você vai precisar primeiro definir quantas pessoas vão participar e segundo, quem serão essas pessoas. Da mesma forma como a CIPA, o ideal é que a empresa tenha algumas pessoas de sua confiança, algumas pessoas-chave, e os trabalhadores também tenham algumas pessoas-chave, né? Principalmente aquelas que conhecem o processo, aquelas que estão de alguma forma ligado
ao processo produtivo e que possam trazer informações valiosas. Então é importante, claro, que nós tenhamos, né, a participação de gestores, de lideranças, né, nesse comitê de ergonomia, que nós tenhamos profissionais do SESMIT, né, então de repente aí o médico do trabalho, o engenheiro de segurança, o técnico de segurança, o enfermeiro, enfim, os profissionais que possam estar participando. Se na sua empresa, né, o SESMIT é muito dividido, por exemplo, a parte da saúde quase não conversa com a segurança, coloca um representante da saúde e um representante da segurança também, tá? Então, é fundamental, principalmente que nós tenhamos aqui trabalhadores que vão para campo. Não adianta você compor um comitê de ergonomia somente com gestores que não vão necessariamente fazer o trabalho de campo. Não vão coletar, não vão fazer uma auditoria, não vão fazer uma inspeção, porque nós precisamos desses trabalhadores experientes, trabalhadores-chave, para que possam fazer essas averiguações, que possam coletar essas informações de uma forma assertiva. E aí, consequentemente, o SESMIT vai ter mais indicadores e o comitê como um todo vai funcionar de uma forma mais adequada, tá? E é claro que em algum momento os riscos encontrados eles não vão ser possíveis de tratar somente nesse comitê. Então, nesse caso, muitas vezes se forma uma força-tarefa. Então, vamos supor que agora a gente vai fazer uma ação, né, pegando aqui o exemplo de algumas usinas, né, de açúcar e álcool. Vai ser feita uma ação no setor de extração do caldo, né, da cana-de-açúcar. Então, os trabalhadores daquele setor devem estar participando juntamente com outros trabalhadores. Ah, não, agora vamos fazer um trabalho, uma ação conjunta no setor de armazenagem. Então, é importante que naquela ação, naquela força-tarefa, estejam presentes os funcionários daquele setor, né, os colaboradores daquele setor. Então, a força-tarefa ela deve ser sempre composta conforme demanda. Você tem um grupo de trabalhadores que fica fixo, né, que participa rotineiramente, por exemplo, desse comitê, e eventualmente você chama outras pessoas para compor essa força-tarefa e chegar a um diagnóstico mais preciso, propor uma ação mais assertiva, tá? Então, eu gosto muito dessa ideia de força-tarefa para resolver resolver problemas de forma pontual. Tá? Eu gosto muito dessa ideia. Outra coisa, o treinamento. Veja, essas pessoas que vêm para compor o comitê de ergonomia, elas não têm obrigação nenhuma de ter conhecimentos da área de ergonomia. Então é importante que você, que é o profissional aí de saúde, segurança do trabalho, profissional de ergonomia, possa, né, municiar esses integrantes do comitê de ergonomia com os conhecimentos necessários para que as ações possam ser desenvolvidas. Eu acho fundamental que essas pessoas tenham um conhecimento básico de ergonomia, né, alguns conceitos básicos, por exemplo, em relação às posturas, a levantamento manual de cargas, a mobiliário e assim por diante. É importantíssimo que você apresente quais são os instrumentos, as ferramentas, os métodos de trabalho que você utiliza, que a análise ergonômica, né, em que bases ela será construída, para que essas pessoas possam trabalhar exatamente com esse ferramental. Porque uma vez que você tem essas informações, o comitê está atuando, em algum momento essas informações vão ser trazidas para o seu sistema de gestão, para a sua análise ergonômica. Então é importante que você alinhe todo esse processo. Se for necessário, faça uma adequação na metodologia. Claro, você não precisa ensinar todo mundo a aplicar uma ferramenta, a desenvolver um método, mas que eles possam coletar de uma forma assertiva, como entrevistar as pessoas, como coletar as informações, como apresentar essas informações. Tudo isso deve fazer parte do seu treinamento, principalmente, né, quando esse comitê precisar apresentar os indicadores, os resultados, elaborar um relatório, ele vai precisar desses instrumentos para poder ter um acompanhamento da gestão, tá legal? E aí, para finalizar, nós temos alguns fatores que levam ao insucesso na implementação do programa, né? Tudo que eu disse aqui para vocês são fatores que vão levar ao sucesso na implementação do seu programa. Eu citei aqui 5 pontos principalmente. Mas nós temos, claro, no outro extremo, se essa integração ela não acontece, nós temos uma grande chance de falhar, como a gente já viu em vários momentos, né? Não só com programas de gestão, como o comitê é uma ferramenta de gestão, mas isso vale para qualquer ação que você desenvolva, né? Por exemplo, uma ginástica laboral, um programa de treinamentos e assim por diante, tá? Então, o primeiro deles, e fundamental, é falta de compromisso da gerência. Nós já comentamos, se a gerência não estiver apoiando, se não tiver comprado essa ideia, nem começa a desenvolver o seu trabalho, porque será tempo perdido, tá? É preciso que você tenha esse apoio, que ela esteja ciente de quais são os benefícios e que você possa
apresentar os resultados, tá? Posteriormente, para que essa gerência cada vez mais esteja envolvida. Os membros decorativos, então você monta um comitê de ergonomia e você só coloca trabalhadores, né, do alto escalão da empresa. Então você coloca lá o gerente da área tal, o gerente da produção, da manutenção, aí vai participar também o médico do trabalho, o engenheiro de segurança, mas todas essas pessoas não vão para campo e não fazem as coletas de dados, tá? E aí esse comitê não anda. Então não adianta você, ou aqueles membros que nunca aparecem, né? Então a reunião está marcada há 60 dias, justamente naquele dia ou um dia anterior, o gerente não pode aparecer e aí ele manda um representante ou ele não aparece ou tem uma reunião importante. Se começar a acontecer dessa forma, também não adianta seguir com o processo. Vai dar ruim, tá? Não vai dar certo. É importante que os membros que estão ali, primeiro, queiram participar e depois tenham um compromisso com isso, tá? A escolha de ferramental inadequado. Então, vejam que as pessoas que vão aplicar, vão para campo, vão coletar informações, não são ergonomistas, né? São profissionais que você irá treinar, irá desenvolver para que sejam braços da ergonomia espalhados por toda a empresa. Então é importante escolher adequadamente as ferramentas, tá? Então se você tem uma ferramenta para avaliação preliminar, deixe muito claro quais são os pontos principais que devem ser avaliados, que devem ser investigados. Se esse comitê vai avançar, né, e vai até inclusive aplicar ferramentas de avaliação, como o NIOSH, como o RULA, é importante que as pessoas estejam treinadas também para que o olhar seja direcionado de forma correta, ok? Então, é importante o ferramental adequado. E o foco, se ele estiver no papel e não na ação, também não vai dar certo. Se as pessoas estiverem só preocupadas em produzir documentos para gerar evidências para uma auditoria, né, que as reuniões estão acontecendo, se as pessoas só estão preocupadas em aplicar um monte de questionários e não tem foco na ação, em geral isso também não dá certo, tá? Um dos grandes objetivos do comitê de ergonomia, né, dos coergos, é que as ações elas possam ser feitas rapidamente, que você possa implementar rapidamente alguma adequação. E mesmo nos casos onde a solução não é tão simples, que precisa, demanda investimento, estudo, que esse comitê possa trazer essa demanda, né, para que todos os membros possam discutir, e aí você como consultor pode entrar nessa jogada para poder desenvolver essa solução. Então a ideia do comitê é que ele tenha o foco no resultado e não no papel, tá? As implementações devem ser sempre prioritariamente, né, devem estar numa escala de prioridade acima dos diagnósticos, tá? Então é aquele diagnóstico rápido. Aqui se a gente colocar uma bancada 10 centímetros mais alta, a gente consegue resolver o problema. Aqui, se tiver, por exemplo, uma rodinha melhor, né, para o carrinho transportador, vai ter menos resistência e vai melhorar a condição de trabalho. Então, são essas pequenas ações que devem ser o foco principal do comitê, e aí as grandes ações, os estudos sistemáticos, os projetos, o comitê também possa participar, mas aí isso seja feito num segundo momento, tá? Então, foque, né? Se você estiver montando o seu comitê de ergonomia ou pretende, né, implementar um comitê de ergonomia na empresa, direcione esse comitê para o foco no resultado, nas implementações, e aí sim, você terá indicadores muito mais satisfatórios para mostrar do que o comitê já conseguiu avaliar 10 setores, né, nesses 6 primeiros meses, mas avaliou os setores e implementou o quê? Nada, né? Ao passo que se você colocar, já conseguimos 6 melhorias, né, em 6 meses, uma melhoria por mês por conta da ação do comitê. Excelente, né? Você está conseguindo trazer melhorias para o ambiente de trabalho, ganhos de produtividade, melhores condições. Eu tenho certeza que o resultado vai ser muito mais efetivo, a gerência vai ficar muito mais comprometida e a chance de sucesso será muito maior, tá? Então, sempre procure direcionar o seu comitê para os resultados da implementação ao invés da avaliação. Você já tem comitê de ergonomia aí na sua empresa? Pretende implementar? Comenta aqui para que a gente possa ampliar essa discussão, possa orientar as pessoas, né, que estão querendo iniciar nesse processo. Eu tenho certeza que é uma estratégia muito legal de ser implementada. Não é simples, não é fácil, mas quando implementada, né, de uma forma concisa, correta, a tendência é que nós tenhamos resultados muito interessantes para a área de ergonomia, tá legal? Então comenta aqui para a gente poder ampliar essa discussão. E se esse vídeo foi interessante de alguma forma, não saia dele sem deixar o seu gostei, né? Para que a gente possa cada vez mais produzir e trazer conteúdo de qualidade. Quando você deixa um gostei, é uma forma da gente entender se esse conteúdo está sendo relevante ou não, tá legal? Mais uma vez agradeço a sua participação, vou ficando por aqui, até um próximo vídeo e tchau!